Por trás dos vocais perfeitos. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre gravação de voz, aliás, sobre produção de voz, tá? Eu quero falar sobre 3 tópicos aí. O primeiro deles é uma dificuldade que as pessoas têm em conseguir fazer com que a voz case com o instrumental, tá? Hoje a gente tem muita facilidade em termos de som instrumental, porque antigamente a gente tinha que gravar tudo valendo. Então era uma bateria acústica, era um baixo em linha ou microfonado no ampli, uma guitarra microfonada, violão microfonado e tudo mais. E aí a gente tinha a questão do músico, do instrumento, do microfone, da sala, tudo isso estava envolvido. Hoje a gente tem muitos instrumentos virtuais de altíssima qualidade, onde eles pegam um instrumentista muito bom, um instrumento muito bom, microfones muito bons, sala muito boa, etc. E eles gravam um som de altíssima qualidade para você. Então, vamos dizer, você vai programar uma bateria com um Easy Drummer, por exemplo, um Superior Drummer, tal, você tem uma qualidade de som de bateria ali que é difícil de você conseguir numa gravação acústica normalmente. Tá? Você teria que ter todos esses fatores de alta qualidade que eu falei para você chegar naquele nível. Então, o nível da bateria já é muito alto. Aí, quando você vai, o nível de qualidade, né? Quando você vai gravar, por exemplo, um baixo, você pode usar, sei lá, um sample do Context, por exemplo, de contrabaixo de alta qualidade. Ou então você usar o seu baixo mesmo, mas você tem um amplificador virtual, sabe? Mesma coisa você pode fazer com guitarras e tudo mais. Então, a qualidade do instrumental, ela ficou muito fácil hoje de se chegar. Aí o cara grava o instrumental todo de alta qualidade. Quando ele vai colocar a voz, ele não consegue chegar nisso. Ele não chega numa qualidade que seja compatível com aquele restante, aí a coisa não orna, né? A voz não encaixa com o restante do instrumental. Então esse é um problema muito comum, tá? O segundo tópico que eu vou falar aqui, por que que isso acontece? Isso acontece porque quando se fala em voz, na real, quando se fala em qualquer instrumento, tá? Mas quando se fala em voz, a parte mais importante é a fonte, tá? A parte mais importante de uma gravação de voz acontece antes do microfone. Tá? A forma da pessoa cantar é mais importante do que o microfone que você vai usar, do que qualquer outro fator depois. Muita gente tenta resolver as coisas com processamento na pós, tá? Então o cara grava a voz com um microfone X, seja bom ou seja ruim, numa sala X com um cantor X, e depois ele fala assim, não, não ficou bom aqui, mas eu vou comprimir, vou equalizar, vou usar um de-esser, vou fazer isso, aquilo, aí a voz vai ficar boa. Não é assim que funciona a vida. Feliz ou infelizmente, não é assim que funciona a vida. Tá? Você tem que ter uma fonte de boa qualidade. Então, o que que você tem que fazer? Você tem que trabalhar junto com o cantor. Tá? Você tem que fazer um direcionamento bom do cantor para ter o resultado que se quer. Eu faço vários testes assim, eu sempre falo sobre isso, né? Eu peço para ele canta naturalmente a música inteira, por exemplo, faz um take corrido da música, a gente senta, ouve e tira conclusões. Olha, essa parte aqui eu acho que poderia emitir mais a voz, essa parte aqui você poderia cantar num volume mais baixo, porque você está forçando um pouco a sua voz e de repente está vindo um médio que não é tão agradável do timbre, entendeu? Ou essa parte podia ser mais sussurrada, essa aqui eu acho que você pode interpretar mais, mastigar mais as palavras, a gente entender melhor a sua dicção e etc. A gente vai falando sobre esses detalhes. E aí ele volta lá para fazer e depois a gente grava por trechinhos, ele resolvendo essas questões e ouvindo e tirando as conclusões também, né? Porra, não, realmente eu ouvi a versão original que eu fiz não estava perto do que eu queria mesmo. Agora, com a gente fazendo esses detalhes, a gente vai chegando num ponto. Então, muito do que se resolve na voz, aliás, 90% do que se resolve na voz é antes do microfone. Tá? Tem a ver com a direção com o cantor e não com o processamento. Tá? E aí tem uma outra coisa com relação à gravação de voz que faz com que as coisas soem mais profissionais, que são dobras de vozes, coros, backings, né? Coro e backing vocal, as coisas se misturam, mas geralmente eu chamo de backing aquela coisa que é mais simples, com menos gente envolvida, e o coro uma coisa mais larga, tá? Quando você quer aquele coral de igreja, eu chamo de coro. Quando você quer um backing mais pop de algumas vozes ali, eu chamo de backing, tá? Mas é basicamente a mesma coisa. E aí, esse tipo de coisa são coisas que as pessoas geralmente não percebem quando estão ouvindo música. É muito comum você ouvir uma música e de repente você chega para a pessoa e fala: Tá percebendo as dobras de voz? Não, não estou percebendo. Presta atenção: tem uma voz cantando ao centro, tem uma outra cantando na esquerda e outra na direita, cantando na mesma nota, igual. O cara começa a ouvir e fala: Nossa, é verdade, tem uma diferença aqui. Ah, isso não é um delay? Eu falei: Pode reparar que uma delas às vezes alonga um pouquinho mais, o S às vezes não bate perfeito, tal. Presta atenção. É mesmo, foram três takes de voz. Ah, se faz isso em todas as músicas? Não, não. Em algumas músicas é um take de voz só, em outras são dois centrais, às vezes tem esses abertos e tal. Mas esse tipo de coisa faz com que soe como um disco.
sabe? Você ouvir aquela coisa, eu chamo de disco, como eu sempre falo, porque eu sou velho. Mas assim, você ouvir a coisa e você dizer assim, nossa, soa profissional, cara. Soa como um álbum mesmo, não é somente uma gravação ao vivo. E os backings e coros, eles geralmente eles têm aberturas de vozes assim, que tem a ver com o acorde que está sendo executado na harmonia. Tá? Então a harmonia da música está em Sol maior, por exemplo, e o vocalista está cantando um Si, que é a terça, tá? E aí você vai colocar mais umas vozes e um pode cantar, por exemplo, o Sol e o outro canta o Ré, tá? A fundamental e a quinta, tal. E isso pode ir variando ao longo da música, tem várias formas de fazer backing vocals, né? Às vezes você complementa o acorde de Sol, e você põe uma voz cantando uma sétima menor ali, vira um acorde de Sol com sétima menor, tal. Tem várias formas de fazer. Então, esse tipo de coisa faz muita diferença de você ouvir uma música e falar assim, nossa, isso aqui tá soando profissa mesmo. Isso aí tá soando do jeito, sabe? Porque você dirigiu bem o cantor na hora de colocar a voz e acertou detalhes do que ele precisava cantar, e você escolheu formas de fazer essas dobras, esses backings e tudo mais, que fazem com que a música fique maior do que ela estava, tá? E foi pensando nisso que eu criei um curso chamado Cantando. O Cantando é um curso onde você acompanha a produção de uma música com mais de 100 canais de vozes. Tá? Eu e meu filho fizemos esses 100 canais, tá? Foi a primeira vez que ele cantou mais seriamente. E o que que a gente fez ali? Tem de tudo um pouco. Começa suavezinho, só com os backingzinhos de vozes simples, né? Tipo três, abertura primeira, terça e quinta, tal, uma voz de cada abertura. Depois vai para um backing mais pop, com coisa com mais, com a voz mais colocada, mais forte e tal. E aí já tem aberturas em estéreo. Aí vai para uma parte que é uma simulação de coro mesmo, como se fosse um coro de igreja. Até tem a voz do pastor, né? Que é o cara que fica chamando a galera para cantar e tudo mais, né? Como se fosse um coro de igreja, e depois tem uma simulação de público também, como se fosse um público num show, né, fazendo a coisa toda. Isso tudo é produção de voz, tá? É uma coisa que faz muita diferença no resultado das produções e que muita gente acaba menosprezando. Porque é muito comum em home studio o cara, por exemplo, ele ser guitarrista, ele ser um especialista na guitarra. O cara é baterista, ele é especialista na bateria. Chega na hora de gravar a voz, ele não tem esse traquejo todo, ele não tem esse conhecimento todo. Tá? Então esse curso é para preencher essas lacunas. Além de ter toda a parte de processamento também, de afinação de voz, de alinhamento, de tudo que você precisa para deixar compressão, tudo para deixar a voz prontinha mesmo para mixar. Tá? Então, um curso bem completinho, bem interessante. E na Black November ele está com 50% de desconto. Tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo ou na minha bio. O curso chama Cantando. Aproveite que está num precinho camarada e é muito legal, vai fazer muita diferença nas suas produções. A gente se vê amanhã com outro vídeo a respeito de produção musical. Valeu!